Deus quer que sejamos valentes, corajosos e ousados. Este é o estudo de número 724 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar e você é muito, mas é muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Pois nós somos do exército do Senhor, do exército do Deus vivo. Nós não podemos recuar, nós precisamos avançar. Por isso que nós precisamos ser corajosos. O nosso tema de hoje é um homem valente chamado Amazai. O nosso texto base está em 1 Crônicas, no capítulo 12, verso 18, que diz: Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Amazai, ele significa carregador de cargas, ou também pesado. Ele era um homem da tribo de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 16 diz: Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi a um lugar forte, ou seja, os homens da tribo de Benjamim, alguns homens da tribo de Judá foram a Davi lá na caverna, e Davi viu que eram homens corajosos, homens destemidos, homens valentes, homens que revelavam sua coragem. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 2 diz assim: Utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras, tanto com a mão direita como com a esquerda. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. A tribo de Benjamim tinha homens muito valentes e entre eles estava Amazai. E o Senhor constantemente ordenava aos seus filhos para que não tivessem medo. Lembra do que ele disse em Josué, que está escrito em Josué capítulo 1, verso 7? Olha o que Deus fala para Josué e fala para nós neste dia: Tão somente sede fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. É o próprio Senhor que falou com Josué. Então nós precisamos seguir as orientações de Deus. E Deus fala que não devemos alimentar o medo, mas devemos ser pessoas corajosas, devemos ser pessoas valentes. Mais uma coisa, Moisés, ele incentivou o povo de Israel a que fossem também corajosos. Está escrito em Deuteronômio capítulo 31, verso 6, que diz: Sede fortes e corajosos, não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizado diante delas, porque Yahvé, vosso Deus, é quem vai convosco. O Eterno nunca vos deixará, jamais vos abandonará. Olha a mensagem de Moisés aos israelitas, e conosco não é diferente. Quando Moisés fala: vocês têm que ser fortes, vocês têm que ser corajosos, não tenham medo, não tenham medo da dificuldade, não tenha medo da adversidade, não tenha medo da batalha. Sabe por quê? Porque o general, o Senhor dos exércitos,
exércitos, é Ele que está conosco e Ele não nos deixa e Ele não nos abandona. Mas Moisés, além de incentivar o povo de Israel a ser corajoso, ele incentivou a Josué. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 7. Então chamou Moisés a Josué e lhe disse à vista de todo Israel: sê forte, corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor, com juramento, prometeu a teus pais lhes daria, e tu os farás herdá-la. Olha o que Deus está falando para nós. Precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos diante da batalha, porque o Senhor tem nos dado uma missão. Nós somos soldados de Cristo, nós estamos numa guerra espiritual e o Senhor é Ele que está conosco. E Davi também, antes da morte dele, ele falou para Salomão ser corajoso, porque Salomão tinha uma missão. A missão de Salomão era construir o templo para o Senhor. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 22, verso 13: se tiveres o zelo de guardar e praticar os estatutos e os decretos que Yahvé ordenou a Moisés acerca de Israel, serás muito próspero. Sê forte e corajoso, não temas nem desanimes. Você observou que Deus falou para Josué que ele deveria ser forte e corajoso para que ele pudesse ter sucesso, mas também ele não poderia se afastar da palavra do Senhor. E do mesmo modo, Davi orientou ao filho dele Salomão, e Davi incentivou o povo de Israel a serem pessoas corajosas, a serem fortes, a confiarem e esperarem no Senhor. Está em Salmos número 31, verso 24, que diz assim: sede fortes e corajosos, Ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Mas eu vou falar alguém do Novo Testamento. Vamos lembrar de Paulo. Paulo, ele incentivou os irmãos de Coríntios a serem corajosos, que está em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. É importante nós entendermos isso. Olha o que Paulo diz: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. E Amazai? Você viu que Amazai, a primeira característica dele era que ele era corajoso, e ele foi juntamente com os outros homens valentes ao encontro de Davi. Mas sabe como Davi recebeu a eles? Recebeu com cautela, recebeu com desconfiança. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 17. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Como Davi tem muito a nos ensinar, não é mesmo? E nós vemos então que, além de Amazai ter coragem, ser valente, ele tinha um coração sincero. Quando ele foi confrontado por Davi juntamente com os homens que estavam com ele, ele foi cheio do Espírito de Deus e ele foi ousado. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 18, a primeira parte diz assim: então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e ele disse: Deus deu ousadia para Amazai. Amazai recebeu o Espírito de Deus. O Espírito Santo antes, ele não habitava nos homens como ele habita em nós hoje. E isso aconteceu somente
depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e depois ele ascendeu ao céu. Aí o Espírito Santo veio e habita na vida daqueles que recebem a Jesus como seu Salvador. Antes, assim como nos tempos dos juízes, mostra para nós claramente como que era a ação do Espírito Santo. Vamos lembrar de Gideão, que está em Juízes capítulo 6, verso 34, que diz: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Com Otoniel também não foi diferente. O Espírito do Senhor, ele também veio a Otoniel, um dos juízes de Israel. Está no livro de Juízes, capítulo 3, verso 10. O Espírito de Yahvé, o Senhor Deus, veio sobre ele. Olha que interessante, para guiá-lo, de modo que pôde liderar os filhos de Israel. E foi a guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que o venceu e dominou o seu povo. Olha que tremendo! O Espírito Santo, ele orientou, ele guiou o juiz Otoniel. Era assim também com Sansão. Lembra de Sansão? Juízes capítulo 13, verso 25 diz: Sansão estava em Maanedã, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahvé o dirigia. O Espírito Santo, além dele ser consolador, além dele ensinar, ele guia, ele orienta o povo de Deus. Quando o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, ele se tornou forte, corajoso, destemido, poderoso. Sansão matou leão, ele feriu e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento e outras coisas que Sansão fez que a Bíblia nos mostra. Nós devemos, assim como Amazai chegou a Davi, nós devemos também nos achegar mais e mais ao Senhor. Amazai, ele chegou a Davi com ousadia e com coração sincero. E o Senhor fala isso para nós em Hebreus capítulo 10, 22, diz assim: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Precisamos entender que hoje o Espírito Santo habita dentro de nós e nós temos ousadia para adentrarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, para nos achegarmos ao Deus Todo-Poderoso. Davi, ele valorizava a pessoa que era fiel, ele sabia da importância que era ter uma pessoa fiel ao lado dele. Sabe por quê? Porque Deus, ele era com aquele que era fiel. Salmo 18, versículo 24 e versículo 25 diz assim: o Senhor me recompensou, é Davi falando, segundo a minha justiça, conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Davi, ele orou ao Senhor, ele pediu ao Senhor para que ele fosse um homem fiel. Olha a oração de Davi no Salmo 86, verso 11, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Deus se agrada daquelas pessoas que têm compromisso com ele, que são perseverantes, que são fiéis a ele. E Amazai, ele se mostrou fiel a Davi, mas Amazai também, ele era pacificador. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 18, a parte C, diz assim: paz
Paz contigo e paz com quem te ajuda. Foi assim que Amazai falou para Davi: paz seja contigo, Davi, paz seja com todos aqueles que te ajudam. E o profeta Isaías, ele nos ensina que quem tem propósito firme e confia no Senhor, olha a bênção que recebe, é guardado pelo Senhor em perfeita paz. Isaías, capítulo 26, verso 3 diz: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quem confia no Senhor tem um coração firme diante de Deus, tem um propósito de servir a Deus independente das circunstâncias. A estes o Senhor guardará em perfeita paz. Ser pacificador é uma das bem-aventuranças ensinadas pelo nosso Senhor Jesus lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, verso 9 diz: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então presta atenção. Olha se você está sendo uma pessoa pacificadora, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus, ou se você está sendo uma pessoa contenciosa, uma pessoa que fica fazendo intriga, que fica fazendo fofoca. A estes, Deus não chama de filhos, não. Toma cuidado e presta atenção. E voltando a Amazai, ele, além de ser pacificador, ele foi sincero, ele reconheceu que o Senhor, o Todo-Poderoso, ajudava o rei Davi. Deus realmente ajudava Israel, era Deus que dava vitória ao povo, era Deus que dava vitória ao rei Davi. Salmo 44, verso 3, o verso 4, Davi reconhece isso, e ele diz: não foi por meio de espadas ou da sua força que herdaram a terra, falando que o povo de Israel não herdou a terra de Canaã, a terra prometida, por causa da espada, por causa das forças deles, não. Mas olha o que ele diz: mas tão somente por intermédio da tua destra, teu braço e a luz do teu semblante, com os quais os agraciaste. Ainda Davi fala: tu és o meu rei, ó Eterno, és tu que ordenas as vitórias de Jacó. Lembra? O povo de Israel é justamente o povo de Jacó, porque Jacó teve o nome dele mudado por Deus para Israel. E Moisés, ele incentivava os israelitas a confiarem no Senhor. Moisés, ele incentivava o povo israelita a não terem medo, a serem corajosos. Deuteronômio capítulo 20, verso 4 diz assim: pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará, e olha que tremendo, e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. É o Senhor que luta por nós, não somos nós, não é na nossa força, é o Senhor que luta por nós, é o Senhor que nos dá a vitória. E Davi, ele sabia realmente que era Deus que dava a vitória, e ele queria estar em Deus, porque Deus era a fortaleza. Salmo 144, verso 1 e verso 2, Davi fala: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra, meus dedos para as batalhas. Ele é meu aliado e minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Davi, ele está mostrando a força dele, a segurança dele, a confiança dele estava no Senhor, porque era o Senhor que fazia os povos se submeterem a ele. E Davi, ele reconhece que de Deus, era Deus que dava vitória. No Salmo 60, verso 12, olha o que ele fala: só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Olha que palavra maravilhosa! É só com Deus que conquistaremos vitória, porque é Deus que luta por nós, porque é Deus que destrói os nossos adversários. Tem pessoas que ficam guerreando umas contra as outras, mas é o Senhor que tem
a vitória para dar ao seu povo, o Senhor dá vitória para aqueles que confiam nele. Nós vamos concluir. Amazai foi um homem que se juntou a Davi, foi um homem que teve o Espírito de Deus, ele teve ousadia, ele era um homem corajoso, ele era valente e foi lá no lugar forte, lá na caverna, possivelmente na caverna de Adulão, aonde Davi, ele encontrou com estes homens de Benjamim e de Judá, e Davi colocou Amazai como um dos capitães. Se a gente parar em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 18, a parte final diz assim: e Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Como Davi olhou para aqueles homens valentes, entre eles Amazai, e Davi entendeu que Deus tinha mandado para se unirem a ele homens valentes, homens corajosos, para, sabe o que? Formarem um grande exército. E ainda ele é comparado, esse exército, com o exército do próprio Deus. 1 Crônicas capítulo 12, verso 22, para concluirmos, diz: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. E olha, Deus, ele quer no seu exército homens corajosos, homens valentes, homens que amem a ele, que temem a ele, porque é do Senhor que vem a nossa coragem, que vem a nossa força, que vem a nossa ousadia. Se você gostou do nosso vídeo, se ele te edificou, deixe o seu comentário, compartilhe e também dá o seu like. Se caso você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.